Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos. Olá, na edição de hoje você vai ver: Santa Maria não registra feminicídios há 2 anos, fugindo das estatísticas estaduais que apontam aumento de 20%. Câmara aprova o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, mas a proposta não deve entrar em vigor imediatamente. Veja também: com o aumento da superlotação, pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria deve permanecer fechado. E ainda, levou apenas algumas horas para que o reajuste nos preços da gasolina e do diesel chegasse à maioria dos postos de combustíveis em Santa Maria. Confira estes e também muitos outros assuntos em 15 segundos aqui no Jornal do Diário. Olá! Chegou uma nova Oral Sim para você, mais ampla, com mais tecnologia, ainda mais qualidade e com o mesmo carinho de sempre. Se você deseja fazer parte da nossa família, agende uma avaliação. Oral Sim, há 8 anos, transformando sonhos em sorrisos. Neste mês da mulher, um número precisa ser comemorado. Santa Maria não registra feminicídios há 2 anos, fugindo das estatísticas estaduais que apontam aumento de 20% nesse tipo de crime entre 2020 e 2021. A redução no município é acreditada ao trabalho desempenhado pelas forças de segurança. Conforme números da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Santa Maria, em 2021 foram solicitadas mais de 1.300 medidas protetivas para mulheres vítimas de violência doméstica em Santa Maria. Desses casos, 122 agressores foram presos em flagrante e 38 preventivamente. Em 2022, a Polícia Civil já prendeu 20 suspeitos em flagrante e 7 preventivamente. Há, atualmente, 953 medidas protetivas em andamento. Em operações, pelo menos 5 agressores foram parar atrás das grades. A atuação mais efetiva da polícia e do Poder Judiciário podem ser um dos fatores que promove a queda nos feminicídios. Embora seja motivo de comemoração a ausência de feminicídios em Santa Maria, os casos de agressão preocupam. Por mês, entre 150 e 170 ocorrências são registradas na Delegacia da Mulher. Um número que, de acordo com as autoridades, ainda é muito alto. A Patrulha Maria da Penha da Brigada Militar, que busca garantir segurança para mulheres vítimas de violência doméstica, faz o acompanhamento de 250 mulheres em Santa Maria. As visitas são periódicas e visam garantir que os agressores estejam respeitando as ordens judiciais de afastamento e que as vítimas estejam bem. Enquanto Santa Maria não registra feminicídios há quase 2 anos, pequenas e pacatas cidades da região chamam a atenção para um dos crimes mais brutais cometidos contra a mulher. Entre 2017 e 2022, houve 29 assassinatos em 18 municípios. Só em 2022, há 2 casos, em Nova Esperança do Sul e Rosário do Sul. Levou apenas algumas horas para que o reajuste nos preços da gasolina e do diesel chegasse à maioria dos postos de combustíveis de Santa Maria. Nesta sexta-feira, os valores já apresentavam altas significativas. O litro da gasolina comum era vendido entre meio-dia e 15 horas de sexta-feira por valores entre R$ 6,49 e R$ 8,46. A reportagem analisou dados do aplicativo Menor Preço, do programa Nota Fiscal Gaúcha. Houve aumento médio de 65 centavos por litro. Em alguns casos, o consumidor santamariense chegou a pagar até R$ 1,00 a mais pelo litro, ao ser feita uma comparação com quinta-feira, quando filas se formaram nos postos por quem quis garantir o preço mais barato.
Mas é complicado, né? Cada vez aumenta mais a gasolina, diesel, tudo, né? A única coisa que não sobe é o salário, o resto, né? Tá complicado, né? O problema é, na verdade, para todos os motoristas aqui, né? A gasolina principalmente, então, meu Deus, né? Mas não muda muita coisa, na verdade, só fica o pessoal que não tem muita condição de manter um carro, às vezes também fica complicado. A rapidez com que o aumento anunciado pela Petrobras chegou aos postos surpreende. A gasolina tem reajuste de quase 19%, enquanto o diesel ficou 25% mais caro nas refinarias. Nos surpreende, o que não era esperado neste momento, é um aumento sim de 18%, em torno de 18% na gasolina, 24% no diesel e mais um aumento que pode chegar entre 10 a 12 reais no gás. Ou seja, é um aumento que ficou represado nesses 60 dias e teve uma guerra no meio do caminho que está ainda com os seus desdobramentos e isso vai chegar até o consumidor. Então, teremos um gás, sim, próximo a 130 reais. A gasolina vai bater, vamos dizer assim, já está no patamar, vamos lá assim, nos 7 reais, deve estar chegando muito próximo a isso já o litro, ou vai chegar tão logo com a guerra se estendendo, vai chegar também nos 7 reais, e isso acaba impactando, sim, em toda uma cadeia produtiva. Não só para o consumidor, mas também para a distribuidora e também para o dono do posto de combustível. Os consumidores devem sentir os impactos não apenas nas bombas, mas também na própria alimentação. Com 4 votos contrários, a Câmara de Vereadores aprovou na noite de ontem o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em Santa Maria. Entretanto, a proposta não entra em vigor de imediato, já que uma emenda do vereador Alexandre Vargas, também aprovada, condiciona a validade do projeto à revogação da legislação federal sobre a exigência da máscara. Então, por enquanto, os santamarenses continuarão a utilizar o acessório. Isso porque há decisões judiciais, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado, suspendendo a desobrigação de máscaras para crianças menores de 12 anos, estabelecida em decreto estadual sob o argumento que há uma legislação federal em vigor. A partir da próxima segunda-feira, os servidores da Universidade Federal de Santa Maria devem retomar o regime de trabalho 100% presencial. Conforme decisão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, será exigida a comprovação de esquema vacinal completo. Além disso, deve ser exigida a utilização de máscaras até o fim da pandemia, uso de álcool em gel e observação de sintomas da Covid. A instrução normativa também diz que, estando suspensas as aulas presenciais ou dos serviços de creche, os servidores públicos que possuam filhos ou tenham a guarda de menores de idade em idade escolar que necessitem de assistência podem permanecer no trabalho remoto. O Hospital Universitário de Santa Maria fechou o pronto-socorro na quinta-feira por causa da superlotação. Além dos corredores cheios, o USM também enfrenta dificuldades para transferir pacientes. Macas espalhadas em todos os corredores e até um balde aparando a água de uma goteira. Essa é a situação do pronto-socorro do Hospital Universitário de Santa Maria, que precisou ser fechado para novos pacientes nesta quinta-feira, quando tinham 53 pessoas internadas e pelo menos 30 estavam sem leito, aguardando no corredor. A unidade opera com uma demanda 180% acima da capacidade. Por isso, pelo menos até sábado, nenhum paciente entra mais aqui no pronto-socorro do hospital, em função dessa situação que a gente acompanha aqui atrás, a superlotação. A situação é bastante crítica ainda, Pamela, porque de ontem, mesmo em dias anteriores, não conseguimos transferir nenhum paciente para outro lugar. Fizemos tratativas durante a noite com os hospitais, com a coordenadoria regional, com serviços da região, enfim. Então, muito difícil, porque não temos porta de saída, só temos entrada. Jaqueline está com a mãe de 77 anos desde terça-feira no local. Elas moram em Pinhal Grande.
Com um caso grave, a idosa espera por um leito. A gente chegou 8 horas para uma consulta com a minha mãe, né? E aí, como o caso dela estava muito grave, o médico resolveu a internar. Aí a gente está procurando não, eles estão querendo encontrar um leito para ela, né? Só que tem bastante gente. Rejane chegou ao pronto atendimento ao meio-dia de quinta-feira para acompanhar a mãe com um problema respiratório e nos pulmões. A idosa de 73 anos precisa de exames urgentes, mas só conseguiu agendar para o fim do ano. Caótica a situação, a gente passa pelos corredores, a gente vê uma lotação. A mãe até agora estava numa cadeira de roda sentada, daí foram botar para ela para a maca e daí ela passou muito mal. Os exames que foram solicitados foram marcados lá para novembro, porque não tinha vaga e é emergente. O problema é que mesmo com a superlotação, seguem sendo encaminhados pacientes pelo sistema de regulação do estado. A situação também é crítica na UTI neonatal, que já conta com 8 pacientes extras, e no centro cirúrgico, onde 18 pacientes aguardam atendimento. Conforme o hospital, são mantidas as internações de pacientes oriundos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também dos referenciados via Gerint, que é o sistema de regulação de leitos do estado. A Secretaria Estadual de Saúde não se manifestou sobre o problema, apenas reforçou que o USME é porta de entrada para a regulação dos pacientes via SAMU e que a unidade de pronto atendimento e a Casa de Saúde também podem receber pacientes regulados pela Central de Urgências do Estado. E agora nós vamos para as notícias da área policial no Boletim do BEI com o repórter Jefferson Cabral. Olá pessoal, trago agora os destaques de Santa Maria e região da área de segurança pública. Informações que você lê em bei.net.br. Paulo Rogério dos Santos Pousada, natural de São Gabriel, foi uma das vítimas de uma chacina no bairro Tatuquara, em Curitiba, Paraná, na noite do último domingo. Ao todo, 4 pessoas foram mortas por ocupantes de um carro que teria passado e efetuado disparos de fuzil contra as vítimas. O crime teria ocorrido após uma discussão entre vizinhos. 4 homens estariam discutindo em frente a uma residência que fica na rua Antônio Zanon, na comunidade da Britânia, quando foram atingidos por diversos disparos feitos pelos ocupantes do veículo. A Polícia Civil investiga o caso. O corpo de Paulo Rogério foi levado para São Gabriel, onde foi sepultado na quarta-feira. Outra notícia do BEI: um homem de 33 anos com uma ficha criminal de 6 páginas foi preso em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na manhã desta sexta-feira em Itaara. A prisão ocorreu durante uma operação policial conjunta entre a Polícia Civil e a Brigada Militar em Itaara. Ao notar a movimentação de viaturas próximas à sua residência, na estrada do Paiol, na zona rural do município, o homem ainda tentou fugir, mas acabou detido pelos policiais. Na extensa ficha criminal do investigado, o crime mais recorrente é o de furto, mas também consta nela crimes como tentativa de homicídio, tráfico e incêndio criminoso, entre outros. Com ele foram encontrados ainda 750 gramas de maconha, porções de crack e uma espingarda calibre 12, que constava como furtada. Diversos objetos, como bicicletas, foram apreendidos na casa do investigado, com suspeita de também terem sido furtados. O homem foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Santa Maria, a PESME. Para encerrar nosso boletim, já era início da madrugada de quarta-feira, quando os gêmeos Vicente e Valentina chegaram ao mundo, e foi com emoção. O parto prematuro iniciou em casa, na estrada do Matadouro, na localidade de Agrovila, a 8 quilômetros da cidade de Rosário do Sul. Enquanto a mãe, Fabielle dos Santos, 26 anos, estava em trabalho de parto, a avó dos bebês acionou uma viatura do Corpo de Bombeiros de Rosário do Sul, que já se deslocava até o local quando um dos gêmeos, o Vicente, não esperou os socorristas chegarem e nasceu antes. Como é prematuro, de 7 meses, o recém-nascido foi levado junto com a mãe na ambulância dos bombeiros para o Hospital de Caridade de Rosário do Sul, onde o parto de sua irmãzinha
deveria ocorrer, mas, seguindo o exemplo de seu irmãozinho, Valentina surpreendeu e nasceu dentro da ambulância, a caminho do hospital. A mãe e os bebês foram atendidos pela equipe médica do Hospital de Caridade Rosário do Sul. Prematuros, os gêmeos foram encaminhados à pediatria neonatal da Santa Casa de Bagé e passam bem. Esses e outros destaques você confere em bay.net e também nas nossas redes sociais, @bay.noticias. Acessa lá. 2 quartéis da Brigada Militar trocaram de comandantes na manhã desta sexta-feira em Santa Maria. A passagem de cargo foi realizada no estádio da Brigada Militar. O repórter Maurício Barbosa e o cinegrafista Eduardo Ramos foram até lá e nos contam como foi a solenidade. A troca de comando aconteceu no campo do quartel da Brigada Militar na Rua Pinto Bandeira, na manhã de sexta-feira. O coronel Erivelto Hernandes cumpriu sua missão como comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo e se aposentou após 38 anos de trabalhos prestados nas forças de segurança. 35 anos de brigada e mais 3 de Colégio Tiradentes. São 38 anos envergando farda e calçando coturno. É uma vida toda. É uma sensação, é um mix de sensações. O dever cumprido, com certeza. E como eu falei no meu discurso, a gente deixou muitas amizades por onde passamos, tanto no âmbito militar como no civil. E agora é uma nova readaptação, um novo ciclo se inicia, de fazer, talvez completar aquilo que a gente não conseguiu completar em dedicação exclusiva à instituição Brigada Militar, instituição essa que a gente ama de início, ama de fim e vai amar sempre de final. E, na verdade, é algo que agora eu quero dar uma descansada. Realmente, dedicação à família, dedicação aos amigos, a tudo aquilo que a gente, em detrimento da nossa atividade, a gente relegou em algum momento e agora é retomar. Com certeza, um momento muito importante na vida de qualquer policial militar, que é a aposentadoria com saúde. Com a saída de Hernandes, o tenente-coronel Kleberson Braida Bastianello, que comandava o 1º Regimento de Polícia Montada, passa agora a comandar o CRPO Central. Bastianello agora passa a comandar, além dos 19 municípios do 1º Regimento de Polícia Montada, outras 10 cidades da área do 5º Regimento de Polícia Montada de Santiago, que também abrange a área do Comando Regional de Policiamento Ostensivo Central. O efetivo agora soma mais de 1.000 soldados. Nós estamos preparados para isso, o Comando da Brigada nos alçou a essa tarefa e nós vamos seguir firmes aí, junto com a nossa tropa, cuidando da nossa tropa, dando a maior atenção à nossa tropa, unindo-a, preparando-a para fazer frente à criminalidade em todas essas comunidades, nossas comunidades da região central aqui do estado do Rio Grande do Sul. Já o tenente-coronel Paulo Antônio, que já comandou o 1º RPMON, o 2º BP-Choque e estava atualmente no 1º BP-Choque em Porto Alegre, assume novamente o comando do 1º RPMON com novos desafios. É um retorno. Na primeira vez eu era subcomandante e fiquei comandante interino por 7 meses. Agora eu venho como comandante. Temos um grande desafio de proporcionar segurança pública a Santa Maria, dar continuidade ao trabalho do coronel Bastianello e faremos diminuir os índices de criminalidade de Santa Maria, mantermos dentro dos índices aceitáveis no programa RS Seguro. Diversas autoridades locais, como políticos e também representantes das forças de segurança, prestigiaram o evento. E a seguir, a Universidade Federal de Santa Maria vai alterar a forma de ingresso na Casa do Estudante. O JD faz agora um intervalo, nós vamos conferir imagens ao vivo neste momento, a nossa câmera exclusiva do Grupo Diário, mostrando uma panorâmica da nossa cidade de Santa Maria. Neste momento, 22 graus na cidade, tempo bastante encoberto. Neste final de tarde, início de noite, agora são 6 horas e 25 minutos. Nós vamos para o intervalo, em seguida a gente volta. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença.
Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Perfeição, grau máximo do que é impecável. Perfeição é questão de perspectiva. O importante é enxergá-la com seus próprios olhos. Quando eu preciso de óculos, eu conto sempre com a Pontelli. Tem uma variedade de armações que combinam com a minha personalidade. Além da consultoria especializada que me ajuda a escolher o melhor óculos para o dia a dia. Tudo isso com a confiança na tecnologia do melhor e maior laboratório do centro do estado. Linha de ótica Pontelli, grau de perfeição. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. Sou mãe e médica, e por isso sei que a saúde do meu filho é prioridade. Pensando nisso, a Unimed lança o Uniped, o cartão exclusivo para emergências pediátricas. Da sua casa, você faz uma videoconsulta com um pediatra ou é atendido aqui, no novo pronto atendimento da Unimed. Com o Uniped, seu filho tem acesso a consultas, exames, procedimentos e serviços no Hospital Unimed com valores diferenciados. Baixe o app do Hospital Unimed Santa Maria e conheça a Uniped. O JD está de volta e o jornalista Denis Olim já está aqui para o seu comentário de hoje. E com o aumento dos combustíveis, surgiu hoje também a solicitação de aumento do transporte público, Denis. Onde que nós vamos parar dessa maneira? Boa noite para você. Boa noite, Kelly. Boa noite a todos. Realmente, a situação é muito complicada, né? Aumento de 60, 70 centavos na gasolina, 90, 93 centavos no diesel, hoje já na prática nos postos. E além dos motoristas, né, quem tem carro, moto, caminhão, também quem anda de ônibus também deve pagar mais caro. Não há uma data ainda, mas é praticamente inevitável o reajuste. A tarifa de ônibus está congelada em R$ 4,20 desde 2019. A prefeitura alega que já pagou alguns milhões de reais para o sistema de transporte coletivo justamente para pagar os custos, porque hoje a tarifa, se fosse na realidade calculada, daria R$ 5,50. E com o reajuste do diesel em 90, 93 centavos, as estimativas da ATU são de que a tarifa deveria passar de R$ 6,00. É óbvio que a prefeitura já disse em outras oportunidades que não vai dar um reajuste integral, porque ficaria um preço inviável para os usuários e também para as empresas que pagam o Vale Transporte para seus funcionários. O que a ATU disse hoje? Que se não for feita alguma coisa até o final do mês, as empresas de ônibus ou vão ter que escolher entre pagar os salários aos funcionários ou comprar combustível. Então, dizem que a situação é muito delicada e é uma realidade de todo o país, não é só aqui de Santa Maria. Já o procurador do município, a gente conversou com ele hoje à tarde aqui na TV Diário e na CDN, o que o procurador Guilherme Cortes disse? Que até o final do mês
a prefeitura deve concluir sim os estudos e tomar uma definição, porque sabe que a situação é urgente. Ele disse que vão levar em conta a necessidade de reajuste salarial para os colaboradores, motoristas e demais funcionários dos ônibus, também esse aumento expressivo agora do diesel e os cálculos para aumento da frota e do número de funcionários para a volta às aulas da UFSM a partir de abril. Então, esses 3 fatores vão ser levados em conta, mas ele não quis dar uma projeção de valor. Eu perguntei, pode chegar a R$5, como está acontecendo em Pelotas, em que a tarifa vai aumentar nesse domingo para R$5? Ele preferiu não dar uma estimativa de valor, mas é praticamente inevitável um aumento de preço dos ônibus, Kellen. Agora, Deni, aproveitando a sua presença, e até porque tu está sempre por dentro desse assunto, no início da semana a gente trouxe essa questão do aumento do petróleo, que consequentemente aumentar os combustíveis, foi o que aconteceu e não adianta, acaba interferindo no dia a dia das pessoas, né? A gente vê que a alimentação vai ficar mais cara, agora também o transporte público, e interferindo realmente no nosso dia a dia. É algo inevitável. Por exemplo, essa questão da guerra na Ucrânia, ela tem um impacto no mercado internacional. O petróleo é cotado em bolsas de valores em dólar e em ações vendido, né? Uma commodity, como se diz, e o preço é globalizado, então não tem o que fazer. Por mais que a Petrobras quisesse, ela não ia conseguir manter o preço dos combustíveis congelado por muito tempo. Já havia, antes dessa guerra na Ucrânia, já havia uma pressão pelo aumento. O governo alega que está tentando medidas como projetos que foram aprovados no Congresso essa semana, mas eles não têm ainda um impacto imediato. Os governadores já dizem que devem recorrer da justiça desse projeto de lei aprovado que mexe na cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Então é algo muito complexo, não tem muita mágica, muita solução, e o aumento do diesel, principalmente 90, 93 centavos, ele já aumentou o frete, e o frete aumenta toda a cadeia produtiva, porque muitos alimentos são trazidos de São Paulo, Santa Catarina, da Serra Gaúcha, e daí tu imagina quanto se gasta de óleo diesel para trazer uma mercadoria, às vezes até lá do Nordeste, como frutas, como mamão, uva. É um custo muito elevado do frete que pesa, né, na cadeia produtiva dos alimentos e todos os produtos. Então, os mais pobres acabarão sendo mais afetados, porque são pessoas em que a média, né, salarial, boa parte da renda é para comprar coisas básicas. Então, as pessoas mais ricas, em tese, que têm um salário bem maior, têm uma reserva um pouquinho maior, então a diferença não é tão grande. Mas para os mais pobres vai pesar bastante, sim, e não temos uma perspectiva de quando vai ter uma solução, já que a guerra lá na Ucrânia não tem uma perspectiva de acabar, Kevin. Tá bem, então, Denise Olim trazendo o seu comentário ao vivo aqui no JD, e com certeza a gente segue acompanhando toda essa situação. Muito obrigada. E a Universidade Federal de Santa Maria vai alterar a forma de ingresso na Casa do Estudante. Agora, além de comprovar a renda, os estudantes vão ter que passar por um edital de seleção. A Casa do Estudante, a CEL, da Universidade Federal de Santa Maria, terá uma nova forma de ingresso já no próximo semestre, que inicia no dia 11 de abril. Agora, além de comprovar o benefício socioeconômico, que é um pré-requisito para morar na CEL, os estudantes vão ter que passar por um edital. A justificativa para a troca da forma de ingresso seria a alta demanda dos estudantes que solicitam a moradia, cerca de 2.000 alunos acumulados desde 2020. Segundo dados repassados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis à direção da casa, seriam 250 vagas disponíveis. Um primeiro esboço do edital prevê que o aluno selecionado a ocupar a vaga na CEL teria o prazo de 7 dias para ocupar o apartamento. Depois disso, o próximo selecionado, em uma espécie de lista de espera, seria chamado, que terá o mesmo prazo de uma semana até que todas as vagas sejam preenchidas. A sugestão do Diretório Central dos Estudantes é de que hajam determinações no edital, que priorizem estudantes que se enquadrem em grupos específicos, como menor renda bruta, pessoas com deficiência, negros, imigrantes ou refugiados. Todas essas determinações ainda podem sofrer alterações até o dia 20 de março. Após esse prazo, os estudantes poderiam se inscrever no edital para concorrer a uma vaga na CEL.
E neste sábado tem ação de vacinação infantil contra a Covid-19 aqui em Santa Maria. Recebem a primeira dose do imunizante contra a Covid crianças de 5 a 11 anos, imunossuprimidas, e primeira dose para crianças de 5 anos de idade, sem comorbidades. A ação ocorre mediante agendamento e vai acontecer no Clube Recreativo Dores aqui de Santa Maria. O Mercado de Arte Viva Masbe, iniciativa organizada pela Prefeitura de Santa Maria, foi adiado. O comunicado foi realizado pelas redes sociais do Museu de Arte de Santa Maria, desde o ano passado, que cedia as edições do evento. A primeira edição deste ano do Mercado de Arte foi adiada em função das condições do tempo. De acordo com a direção do evento, uma nova data vai ser definida e aí sim comunicada aos expositores e também ao público em geral. E no próximo bloco, região vai entrar para o livro dos recordes por possuir fósseis mais antigos do mundo. Nós vamos agora para mais um intervalo, acompanhando a movimentação neste momento da Avenida Nossa Senhora da Medianeira, esquina com a Duque de Caxias, nesta sexta-feira, final de tarde, início de noite. Agora são 6h37, nós já voltamos. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Quantos planos de 2021 você não conseguiu realizar? Aproveite que 2022 chegou para fazer diferente. É hora de recomeçar. Sim, você pode deixar sua dentadura ou ponte móvel de lado através do tratamento com implantes dentários aqui na Oral Sim e ficar livre de uma vez de inseguranças. E eu tenho certeza você vai ter o seu sonho de voltar a mastigar devolvido. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A região já tem uma data que vai entrar para a história, o dia da entrega do certificado do Guinness, o livro dos recordes, reconhecendo que os fósseis de dinossauros encontrados aqui são os mais antigos do mundo. Na próxima quarta-feira, prefeitos que representam 22 municípios, incluindo Santa Maria, participam da solenidade que formaliza o ingresso no conhecido livro dos recordes. A solenidade será aqui na cidade e deve contar com a presença de autoridades federais, estaduais,
prefeitos, empresários e representantes das entidades da indústria e do comércio da região. E agora nós vamos às informações do tempo, depois da chuva e também do céu encoberto dessa sexta-feira. Ao longo do final de semana, uma massa de ar seco e frio de origem polar avança pelo Rio Grande do Sul, trazendo um friozinho e também sol. Nós vamos ver agora mais detalhes nas telas para a gente ver como que ficam as temperaturas, então, para os próximos dias. Sábado, mínima de 13, a máxima de 25 graus. No domingo, a máxima chegando aos 26. A semana começa com temperaturas variando entre 15 e 26 graus. E na terça-feira, a máxima não passa dos 30. Vamos ver agora algumas cidades aqui da nossa região. Dona Francisca e Jaguari, registrando máxima de apenas 24 graus neste sábado. Ivorá, 13 de mínima e máxima de 22. E em São Cepé, a máxima não deve passar dos 26 graus. E neste final de semana, a segunda edição da revista Persona começa a circular em Santa Maria e também na região. A nova edição está ainda maior e faz referência ao mês das mulheres. Além de muito jornalismo de entretenimento e colunismo social, a Persona traz reflexões sobre o protagonismo feminino. A gente passou um mês de fevereiro, foi bastante intenso para a nossa equipe, porque além de fazer toda a campanha de divulgação da nossa primeira edição, a gente também produziu concomitante a segunda Persona, né? Já desde o começo do mês a gente vinha pensando quem seria a persona do mês. Como março todo mundo sabe, é o mês da mulher, a gente procurava alguém do universo feminino aqui na cidade que pudesse contemplar essa temática. Além da nossa persona de março, que é a doutora Franciele Freitas, a gente tem outras personas femininas que são inspiração para quem lê a nossa revista. Hoje, em atuação em Santa Maria, a gente tem a doutora Franciele Freitas. Ela é a única cirurgiã plástica desta escola que segue atuando. Além disso, ela está comemorando 10 anos de profissão nesse ano, então seria uma forma de homenagear ela enquanto nossa parceira e de contar a história da beleza por um outro viés, né? Vem do DNA da persona a gente contar a vida das pessoas, mas também fazer esse gancho profissional sobre temáticas que são tão relevantes na nossa sociedade. Sem dúvida, tá linda a revista. E a Persona de março segue com um time forte de colunistas e cronistas que falam sobre moda, culinária e também outros assuntos do dia a dia. Não perca! E já está aqui comigo no JD o jornalista Marcos Fonseca, que vai nos trazer os principais destaques da edição especial de final de semana do Diário, com as principais notícias e os destaques, então, da edição. Boa noite, Fonseca. Boa noite, Kelly. Eu trago como destaque principal uma notícia que vem dando o que falar desde ontem. É o reajuste dos combustíveis anunciado pela Petrobras. Um ajuste que tem bastante impacto nas bombas, pois a gasolina e o diesel já estão custando mais caro em Santa Maria após o reajuste anunciado pela Petrobras e que começou a valer hoje. Saiba quanto está custando a gasolina e o diesel nos postos da cidade. E após o reajuste do diesel, empresas de ônibus pedem reajuste da passagem do transporte urbano. Seleção de alunos beneficiados com moradia estudantil na UFSM vai ter mudanças este ano. Mulher dá à luz dentro de ambulância em Rosário do Sul. Os homenageados da Feira do Livro de 2022, que acontece entre abril e maio deste ano. E também santamarienses opinam sobre a liberação ou não do uso de máscaras. Na polícia, jovem morre após abordagem policial em município aqui da região. Brigada Militar tem novo comando em Santa Maria. E também na reportagem especial, Kelly, lembramos dos 90 anos do direito das mulheres de votar. São esses, então, alguns dos assuntos que vão estar em destaque na nossa edição impressa do Diário deste fim de semana. Edição sempre recheada de muitas notícias e informações. Obrigada, Fonseca. Ele que volta agora para a redação para finalizar o trabalho, então, com os outros jornalistas que estão trabalhando aqui para levar as principais notícias na edição impressa.
E o Diário E Você, Prazer em Conhecer, é a nova campanha do Grupo Diário para receber a comunidade e oferecer um tour guiado pelos setores e também os estúdios da sede. Na primeira semana de ação, 5 visitas foram realizadas. O primeiro a agendar foi o Maximino Tonon, assinante do Diário da plataforma digital. Ele entrou em contato com a equipe após ler uma reportagem que disponibilizava a oportunidade de conhecer as instalações. Eu acho que eu aprendi como funciona o jornal, desde a busca das matérias até a impressão. Então, era uma coisa que eu não tinha muita noção, mas pelo aquilo que a gente conversou com o pessoal aqui, explicações que deram, então é algo assim positivo para mim. Eu aprendi, agora eu tenho assim um conhecimento como é que se elabora um jornal. Outras assinantes a terem a experiência de conhecer o Diário foram a Graziela e a Lúcia. A partir do passeio, mãe e filha puderam descobrir o funcionamento e a rotina da empresa que as informa desde o ano de 2016. A partir da visita, eu gostei muito desse local, achei bastante organizado, bem limpo, estruturado, muito bom mesmo. Gostei de vir conhecer aqui. Eu sou uma pessoa que gosto muito da tranquilidade, do silêncio e das coisas organizadas. E a gente vê que tudo aqui é organizado, tem os setores, tudo muito bem estruturado. E apesar de ser, vamos dizer assim, por partes, tudo é muito fácil de se unir e se ligar e estar numa convivência, vamos dizer. A pedido da avó, a Graziela aproveitou a visita para trocar os selos da campanha Junte e Ganhe do Diário e levou para casa uma bolsa e uma garrafa térmica. Compramos uma bolsa térmica e uma garrafa térmica. Principalmente minha mãe e minha avó gostam muito das promoções do Diário, então elas guardam os selos e vêm aqui trocar quando necessário. Você também pode participar dessa campanha do Diário. As visitas acontecem todas as quartas e quintas e podem ser agendadas pelo e-mail diretoria@diariosm.com.br ou pelo WhatsApp 991950934. Esperamos você! Agende então sua visita e venha conhecer o nosso trabalho aqui no Grupo Diário. Vai ser sempre uma alegria poder receber você. E o JD vai agora para mais um intervalo. Nós vamos acompanhar imagens ao vivo neste momento, imagens do CIOSP, e a gente acompanha a movimentação na Floriano Peixoto com a Andradas. Agora que são 6 horas e 48 minutos, nós já voltamos. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Olá, eu sou a doutora Emanuele e hoje eu tenho um recado para você, aposentado, que se dedicou toda uma vida a cuidar da sua casa, família e trabalho. Chegou o seu momento de ser prioridade. Esse novo ano que se inicia é o momento de focar na sua saúde e no seu sorriso. Aqui no Oral Sim, realizamos todos os procedimentos para a inserção de implantes dentários passo a passo junto a você. Podemos trazer de volta o seu desejo de sorrir e mastigar sem limitações. Conte conosco para esse primeiro passo. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. A forma mais rápida e segura de você encontrar seu imóvel para comprar
alugar, montar sua empresa e investir no setor imobiliário. Encontrar o que você precisa. Orion Imobiliária e Incorporadora. A experiência de quem conhece e investe na cidade. Oh, darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. E agora as notícias do esporte. O repórter Gilson Alves já está aqui no estúdio trazendo informações sobre o treino do Inter SM que aconteceu hoje à tarde. Boa noite, Gilson. Boa noite, Kellen. Boa noite a quem acompanha o Jornal do Diário. O Inter SM em preparação para a disputa da divisão de acesso que começa em abril. Tem tido uma rotina de treinamentos, na maioria das vezes, na maioria dos dias, em 2 turnos. A gente acompanha algumas imagens aí, técnico Leocir da Lastra comandando os jogadores nessa fase de pré-temporada. Lembrando que ao término então desse final de semana, ou neste final de semana, a equipe completa 2 semanas de pré-temporada e nos últimos dias 4 novos jogadores chegaram ao estádio Presidente Vargas, totalizando já 14 atletas em atividades na Baixada, né? Outros 3 nomes contratados disputam campeonatos estaduais pelo Brasil e virão tão logo suas equipes terminarem a participação nestas competições, algo que pode ocorrer neste final de semana, porque algumas competições são eliminatórias, sistema de mata-mata. Porventura, então, se esses atletas forem eliminados, o caso de 3 jogadores, o zagueiro Boré, o lateral esquerdo Maicon Silva e também o meio-atacante Cristiano Salib, disputam partidas eliminatórias nesse final de semana. Caso suas equipes sejam eliminadas, já poderão na segunda, na terça-feira, estar no estádio Presidente Vargas para realizar as atividades com os demais companheiros. Além disso, outros nomes devem ser anunciados na segunda, na terça-feira. Nesse final de semana também teremos a 11ª e última rodada da primeira fase do Gauchão. Algumas equipes vão ser eliminadas, 8, na verdade, das 12 serão eliminadas. Então serão diversos nomes aí, entre aspas, livres no mercado, e alguns desses times, então, podem ter jogadores aí que o Inter SM vai contratar para a sequência aí da pré-temporada, visando, claro, a disputa da divisão de acesso, que eu repito, começa nos finais de semana, ou no final de semana dos dias 9 e 10 de abril. A gente fala 9 e 10 porque a Federação Gaúcha de Futebol ainda não divulgou uma tabela detalhada. Já temos a ordem das partidas, a ordem não vai mudar. É certo que o Inter SM estreia contra o São Gabriel no estádio Silvio de Faria Corrêa, mas ainda há dúvida se dia 9 ou 10, o horário ainda não é oficial, e nos próximos dias a federação deve oficializar datas e horários, depende muito também do ajuste do mandante. Geralmente a equipe mandante faz uma solicitação, por vezes consulta também o adversário, e a gente vai manter esse acompanhamento aí, convida para acompanhar no diariosm.com.br. Lembrando que no grupo B da divisão de acesso, além do São Gabriel, o Inter SM irá enfrentar na primeira fase Avenida, Santa Cruz, Lajeadense, Guarani de Venâncio Aires, Pelotas e São Paulo de Rio Grande. Esses, então, os adversários da primeira fase, e estas as informações do esporte, mais especificamente sobre o Inter SM nessa pré-temporada aí. Tá bem, então, Gilson Alves trazendo as informações do esporte ao vivo aqui no JD, muito obrigada.
E os 120 anos do Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac foram celebrados novamente este mês com o lançamento de um livro com memórias e lembranças de ex e atuais alunos, funcionários e também professores. Lembranças e leituras marcaram o lançamento do livro Crônicas sobre o Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, uma homenagem pelos 120 anos. O evento, que ocorreu na noite de quarta-feira, reuniu ex e atuais alunos, professores e funcionários, assim como os autores participantes da obra, em um salão da instituição. O professor João Pedro Amaral, de 33 anos, que é um dos organizadores, conta que é possível encontrar nuances da escola mais antiga do município a partir das palavras dos autores. Para o Diário, ele relata como surgiu a ideia de realizar a homenagem literária. É impossível, nesses 120 anos, contar todas as histórias. Então, algumas histórias de diferentes perspectivas, porque tem alunas que estão estudando aqui, tem funcionários, ex-funcionários, estagiários, ex-estagiários, né? Então, tem ex-alunos de diferentes épocas da escola. Então, eu acho que esse material, esse livro, e que está sendo lançado como e-book também gratuito, está valendo como representa, digamos assim, um pouco, né, dessa aura mágica desses 120 anos da escola. A professora Iria Maria Balzan é uma das autoras da coletânea. Ela conta que dos seus 75 anos de idade, 25 foram de trabalho e dedicação à escola. Na crônica intitulada Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac, 120 anos fazendo história e construindo a civilização do amor, ela escreveu sobre o que considera o diferencial da instituição de ensino. E eu destaco como preferencial porque, inclusive, uma vez a promotora nos disse, eu digo, por que a senhora manda os alunos problemáticos para o Bilac? E ela me respondeu, porque vocês são uma escola acolhedora. Então, isso foi muito importante e realmente a gente procurava fazer o melhor. E tenho certeza, agora que eu saí da escola, continua da mesma forma esse amor, esse acolhimento dentro dessa escola. As relações entre os colegas e professores, assim como a visão da escola Olavo Bilac durante a infância, são alguns dos pontos trabalhados pelo professor de Direito da Universidade Franciscana, Marcelo Barroso, de 50 anos. Na crônica Bilac Imenso, ele diz ter feito uma verdadeira viagem no tempo. Escrever aquela crônica foi reviver, né, aqueles 8 anos lá nas décadas de 80, né, aqui, que é parte da minha história. E depois eu compartilhei isso com os meus colegas daquela época, né, porque a gente tem um grupo até hoje que se encontra, que troca ideias no WhatsApp, e eu compartilhei essa crônica com eles e eles ficaram muito emocionados também, assim. Então a gente fez uma viagem no tempo. A crônica composição do professor e escritor Ronai Pires da Rocha, de 71 anos, faz parte da obra e conta uma história curiosa do tempo em que ele foi aluno da instituição, entre os anos de 1957 e 1960. Segundo Rocha, o texto também busca descrever a estrutura e enfatizar o nível educacional de Santa Maria na época. E uma das coisas que eu conto na crônica é que numa das salas que a gente estudava, que era a sala de ciências, dentro de um armário havia um esqueleto. E a gente passava por aquele armário e ficava olhando o esqueleto, a professora explicava, mas nós nunca ficamos sabendo se o esqueleto era de verdade, de uma pessoa, ou era de plástico. Então tinha um mistério, que era o mistério do esqueleto. Já pensando em uma nova edição, a diretora do Instituto Olavo Bilac, Simone Marafiga de Grande, destaca o lançamento do livro como um estímulo às novas gerações. E isso também serve como incentivo para os nossos alunos atuais, né, que estão atualmente matriculados, e também para outras escolas, né, desenvolverem projetos como este. Então a gente pretende dar sequência a esse trabalho, né, quem sabe desenvolver um volume 2 do livro de crônicas, porque neste ano, né, a gente completa 20 anos da educação de jovens e adultos da escola, que também é bastante marcante na cidade, tem uma importância muito grande. Então a gente pretende seguir o projeto. O livro de 58 páginas, em homenagem à escola, já está disponível de forma gratuita em versão e-book. E em breve estará na biblioteca e no museu da instituição, assim como em outros locais de incentivo à educação em Santa Maria. E o Jornal do Diário de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. A seguir você acompanha a segunda edição do programa Sala de Debate. Até mais.
Jornal do Diário. Oferecimento. Unicred. Suas escolhas transformam. Unicred.capital. E Oral Sim Implantes. Nosso carinho constrói sorrisos.